Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez em porções do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre a brevidade da vida, sobre a nossa ausência de capacidade de saber quando termina a nossa existência terrena. E a partir disso, indagar: será que nós temos vivido considerando esta realidade? Ou será que a gente simplesmente trata isso como se isso não fosse uma verdade em nossas vidas, em nossa existência? Ou seja, em determinado momento nós vamos partir, a nossa vida terrena vai ser interrompida. E a partir dessa ideia central, primeira, queríamos então perguntar a você: o que você faria se só te restasse esse dia? Se não me falha a memória, esta é inclusive o nome de uma canção, ou pelo menos é parte integrante da letra de uma das canções do cantor e compositor Paulinho Mosca, que foi vocalista e participante de uma banda lá na década de 80 chamado Inimigos do Rei. Inimigos do Rei. Acho que era esse o nome da banda. E década de 80 e ele depois seguiu uma carreira solo, Paulinho Mosca. Se não me falha a memória, é o nome da canção que ele compôs e que durante algum tempo fez sucesso. E para isso eu queria lembrar de uma parábola que Jesus apresenta lá em Lucas 12. Embora esse não seja exatamente o tema de que Jesus está tratando, porque Jesus está sendo abordado por um homem que quer que Jesus faça com que o seu irmão dê a ele a parte de uma herança. Perceba o que Jesus vai dizer. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Então, embora o tema central seja o apego às coisas materiais, ao invés de se apegar a Deus e ao seu reino, esse é o tema central e é disso que Jesus vai continuar falando posteriormente com os seus discípulos. Existe um tema que perpassa esse tema, um tema, um subtema, um tema secundário, que é a ideia da brevidade da vida, né? Como a nossa vida é breve. E não somente isso, como nós desconhecemos o momento exato onde nós partiremos. Então você pensa: eu sei, provavelmente quando eu tiver velhinho. Agora, o que é ser velhinho? Qual é a idade que você imagina que você já estaria pronto para partir? Na verdade, você pode partir hoje, amanhã, inclusive é essa parábola que Jesus mostra, né? Bom, e eu quero falar sobre isso. Se você fosse partir hoje, se hoje fosse o teu dia derradeiro, final, você teria a ideia de realizar coisas mirabolantes, urgentes? Você teria muita coisa acumulada para resolver? Eu fiquei pensando isso comigo mesmo e espero que eu não seja pretensioso ou não pareça pretensioso, porque de fato não é essa a minha intenção ao comunicar isso a você. Mas eu fiquei fazendo essa pergunta, né, ao meu próprio coração. Se eu partisse hoje, eu teria coisas urgentes acumuladas para resolver, para tratar? Eu teria que sair procurando um monte de gente, procurar coisas que eu não tenho feito no dia a dia para ter que realizar com um grau de urgência, de gravidade? E eu pensei, e eu estou sendo muito franco com você, eu cheguei à conclusão que não. Eu cheguei à conclusão que não. Que eu estou em paz. Que se o Senhor me levasse hoje, eu estaria em paz. Isso não quer dizer que eu não erro, isso não quer dizer que eu tenho uma vida perfeita. Não, longe disso. Mas isso quer dizer algo: que eu não tenho deixado acumular aquilo que eu preciso de fato realizar, fazer. As coisas que são importantes na minha vida, aquilo que de fato eu preciso realizar, aquilo que eu preciso dizer para as pessoas que eu preciso dizer, não estão acumuladas. Eu tenho dito, eu tenho feito, eu tenho vivido, eu tenho realizado. Claro que a gente pode sempre pensar que a gente pode melhorar, mas eu não tenho esse sentimento de culpa. Eu tenho coisas que eu deixei para trás e que eu não disse, que eu não realizei, que eu não refiz, coisas que eu teria que fazer com urgência caso o Senhor me chamasse hoje.
Então, voltando para a música do Paulinho Mosca, que fala de alguém que sairia desesperado para fazer uma série de coisas para agradar o seu coração, eu quero dizer para você que não, que eu estou em paz. Que se o Senhor me levasse hoje, eu estaria em paz diante da minha família, diante da minha igreja, diante daqueles que eu amo. Obviamente, como eu disse, dentro da minha imperfeição. Não tem nada urgente, grave que eu tenha deixado para trás. Todos os dias eu tenho tratado como um dia importante que eu preciso realizar, fazer, dizer coisas importantes. Então eu não abro mão de viver os meus dias desta forma. Talvez por isso, pensando e aplicando isso à minha própria vida, eu diria, estou em paz. Não teria que sair correndo para fazer nada e nem nada de extraordinário, nada de grave que eu tenha deixado para trás. Se o Senhor me levasse hoje, eu estaria em paz. Ou, quem sabe, se Ele me levar hoje, estarei em paz. Gostaria que você aplicasse isso à sua própria vida. Você teria que sair correndo para procurar algumas pessoas, teria que sair correndo para fazer algumas coisas que são importantes, urgentes e que você não fez. Como estaria você diante de Deus se o Senhor viesse te buscar hoje? Como a parábola de Lucas 12, você seria como aquele homem que seria chamado de louco, de insensato, porque está fazendo planos e deixando aquilo que é de fato importante para depois. No caso da parábola, era a relação dele com Deus. Ele desconhecia Deus, ele estava despreocupado com isso, na verdade preocupado em acumular os seus bens. Quando Deus, que é soberano e sobre todas as coisas, estava estabelecendo o fim da sua vida. E você? O que você faria? A urgência para realizar coisas, há coisas acumuladas que você não resolveu? Se isso é uma realidade na sua vida, mostra que hoje a sua vida precisa ser repensada, que você precisa viver de uma outra forma, que você precisa diminuir esse acúmulo de coisas que você tem deixado para trás e começar a viver como se este dia que você está vivendo fosse de fato o seu último dia. Deus te abençoe e até o próximo Porções do Evangelho.